Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Aqui quem fala é o Dr. Tiago Carvalho, aqui da MetaMed. E hoje, pessoal, vou resolver algumas questões de biologia da prova de 2010 com vocês da UENG. Beleza, galerinha? Então vamos lá. Abrindo aqui a prova com vocês, a biologia ela começa na questão 37. Bom, vamos só sintonizar a questão aqui. Pronto, galerinha. Vamos lá. Questão 37. A neuropatia óptica hereditária de Leber é uma disfunção do nervo óptico por mutações no DNA, com o modo de transmissão não mendeliano. As formas esporádicas e casos isolados do LHON são inúmeros. A LHON afeta geralmente adultos jovens com início numa idade média, situada entre 18 e 35 anos. A perda de visão ocorre geralmente num dos olhos de forma súbita, levando a uma perda rápida da acuidade visual em menos de uma semana ou de forma progressiva. Ao longo de poucos meses, o heliograma a seguir apresenta um caso familiar de LHON, né? Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem um heliograma, né? Nessa questão aqui, lembrar que o que está pintado, ele seria aqui o afetado, e o que está em branco aqui, ele seria o não afetado, né? As informações do texto do heliograma, acima fornecidas, e conhecimentos que você possui, sobre o assunto, permitem afirmar corretamente que... Então, vamos lá, pessoal. Entendam o que a gente vai ter que interpretar, então, que basicamente é esse heliograma e o que o texto nos ofereceu. O padrão de transmissão do gene é uma característica de herança recessiva, ligada ao sexo. Primeiro que ela não é ligada ao sexo, pessoal, porque observem que tanto as bolinhas quanto os quadradinhos estão pintados, tá? Então, isso já descartaria. Porém, entendam o seguinte, quando a gente fala que é algo que é recessivo, a gente tem que ter aquele famoso azinho, né? Quando a gente fala que ele é dominante, ele pode ser azão ou azão, tá bom? Aqui, no caso, a A não pode ser a alternativa correta, não. Vamos marcar aqui, pegar a caneta. Vamos ver. B. A manifestação do LHON pode ser explicada pela ausência do gene nas crianças. Também não, que a criança também vai ser afetada. O heliograma evidencia a LHON como um caso de herança mitocondrial. Interessante. Por que ele fala mitocondrial? Olha só. Ele fala aqui, ó. Adultos jovens, numa idade entre 18 e 35, tanana, tanana. Quando temos aqui, pessoal, quando temos aqui, no caso, uma herança por herança mitocondrial, o que é que eu quero dizer? Dentro de nossas mitocôndrias, vamos ter um material genético que ele é herdado apenas da mãe, tá? E aí, o que isso quer dizer? Que esse material genético mitocondrial, que seria herdado da mãe, ele está lá por quê? Quando a gente vai ter a fecundação, o espermatozoide ele vai ter uma cauda, certo? Que é uma célula que se adaptou. Aquela cauda, o que dá energia para aquele filamento se mover, né, que inclusive ele é formado por centríolos, justamente são as mitocôndrias. Então, toda célula ela vai se concentrar suas mitocôndrias perto da cauda ali para conseguir movimentar o filamento e, de fato, acontecer a fecundação. O que acontece dentro do ovócito secundário, né, ele vai ter ali a estrutura da mitocôndria presente que vem da mãe. Quando o espermatozoide ele ingressa no ovócito secundário, a gente vai ter a perda desse filamento, dessa cauda, e, consequentemente, a perda das mitocôndrias do pai, tá? Aqui nesse caso, pessoal, eu tenho a concordar, por quê? Observem que desde o início, né, essa história toda começou aqui com a mulher, né? No círculo é mulher, quadrado é homem, né? E aí essa herança ela foi vindo passada dessa forma. Então aqui, ó, quem passou foi a mulher. Aqui, ó, ele teve uma esposa não afetada e teve filhos normais. Já aqui, ó, sexo feminino, herança mitocondrial. Tá vendo? Não é ligado ao sexo, porque observem, ó, homens também, ó, com mães portadoras vão contrair, justamente por toda essa história que eu acabei de contar para vocês, tá?
Então, no caso aqui, a resposta, letra C. Questão 38. A falta de domínio dos conceitos científicos pode ser um entrave quando a necessidade de informação precisa à sociedade. Assim, frases e expressões usadas frequentemente no cotidiano não são cientificamente corretas. Das frases e expressões a seguir, só está cientificamente correta aquela que apresenta uma alternativa. Então vamos lá, pessoal. Dentro das alternativas aqui, né, a gente vai ter a engenharia genética muda o código genético dos seres vivos? Não, lembrando que, né, pessoal, é sempre importante saber, lembrarem que o código genoma ele é um código universal. Então isso cai muito em vestibular. Por isso que eu estou comentando isso, tá? Letra B. Gripes e resfriados são causas são causadas pela exposição de friagem. Não necessariamente, né? A contaminação ali por vírus, bactéria. Inclusive, questãozinha ali para pegar as mães, né? A gente acabou de fazer um post na MetaMed sobre a diferença de gripe e resfriado, depois vai lá, conferir. C. Todos os tipos de câncer são genéticos? Gente, vamos lá. Observe o seguinte, tá? O câncer, ele tem um fator genético importantíssimo. Lembra daquela história da Angelina Jolie, né, que ela identificou que a mãe teve câncer de mama, ela fez um mapeamento genético dos BRCAs, né, e descobriu que ela também tinha essa chance de ter, já tirou-lhe a mão, tirou o útero e tudo mais, né. Então, tem sim, com certeza, todos os cânceres são genéticos, né. E D, banho de sol contém vitaminas para o bebê. Na verdade, não é o sol que tem, né, a pele que tem e ela vai ser ativada pelo sol, tá. 39, no caso, ele seria a vitamina D, né, vitamina D do sol. Em 2009, comemorou-se o 150 aniversário, né, do público da publicação do livro Origem das Espécies. Caramba, parabéns, né? Hoje em dia, hoje em 2024, né, deve estar já fazendo mais tempo, né? Então vamos lá. Esse livro trouxe uma teoria que revolucionou o modo de pensar dos seres humanos a respeito das espécies biológicas. Considerando o pensamento de Darwin sobre esse assunto, só está correto afirmar que. Então ele só quer a afirmativa correta. Tá? As mutações genéticas são causais, né? E ao meio ambiente seleciona as mais favoráveis. Na verdade, pessoal, Darwin não falava de mutação ainda, tá? Quem descobriu isso aí, né, foi o nosso querido amigo das ervilhas, tá bom? Que é o que seria o Mendel, né? Os seres vivos têm características diferenciais que correspondem às forças do ambiente. Tá? Também nada a ver, lembrando que Darwin, pessoal, ele fala que os indivíduos mais bem adaptados dentro daquele local, eles vão sobrevivendo e vão se procriando ali dentro. Eles não vão sofrer mutações genéticas. Eles vão se os mais bem adaptados sobrevivem naquele local. Os seres vivos mudam com o tempo, por pressão indutoras ao meio ambiente. Vale a pena aqui entender, pessoal, é o seguinte, ó, tá? Os seres vivos têm características diferentes que respondem às forças do ambiente. Isso com certeza. Tá? Então, a B tá mais certa aqui, né? Do que seres vivos mudam com o tempo por pressões indutoras do meio ambiente, né? As competições por recursos promovem o desenvolvimento de novas características. Então, na verdade, aqui, pessoal, a mais certa seria a B, né? Seres vivos têm características diferenciais, sim, que respondem às forças do ambiente. B, tá? Vamos lá. Questão 40. Leia o trecho a seguir. Meu Deus, né? Vou até tomar uma água aqui. As mais versáteis são as células tronco embrionárias, isoladas pela primeira vez em camundongos há mais de 20 anos. As células de tronco, né, embrionárias, vêm da região de um embrião muito jovem, que no desenvolvimento normal forma as três camadas germinativas distintas de um embrião mais maduro, né? Em última análise, todos os diferentes tipos de cor. Com as informações contidas nesse texto, juntamente com outros conhecimentos que você possui sobre o assunto, só é possível afirmar corretamente que as células-tronco embrionárias TE, anteriores ao embrioplasto, são totipotentes, isto é, capazes de se diferenciar em qualquer uma das células somáticas do indivíduo. Lindo, 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 né? Então, pessoal, é isso aqui. A primeira alternativa já está muito certa, tá?
que é uma célula totipotente, pessoal? Ela pode se transformar em qualquer outro tipo de célula. Isso é a definição de célula-tronco embrionária, tá? Por isso que se fala muito sobre estudos de célula-tronco e tudo mais, né? Aqui foi lindo, mas vamos ver a B. A legislação brasileira proíbe qualquer tipo de pesquisa com célula-tronco embrionária, porque a Constituição brasileira considera o zigoto como um novo indivíduo e tem que ser protegido. Na verdade, pessoal, não, né? A gente pode sim fazer estudos ali. Existe um certo limite ético, tá? Mas estudo com células-tronco pode sim. As três camadas, inclusive, é feita para criar órgãos, enfim, é muito bem utilizado e ainda estudado, tem muito o que evoluir, né? As três camadas germinativas distintas em que o texto se refere são folhetos embrionários, epiderme, derme e hipoderme, né? Na verdade, ali seria endoderme, né? Então, e ectoderme, tá? Lembrando que hipo e epi são nomenclaturas diferentes. Hipo é junto com hiper, epi é junto com ec, tá? Então, lembrar que as nomenclaturas ali não estão erradas, né? Entre os tipos de tecido do corpo, né, o tecido nervoso se origina a partir do folheto germinativo ectoderma, como eu falei para vocês, né? Endoderma, ectoderma. Enquanto o tecido, e o mesoderma, no caso, né? Enquanto o tecido muscular se origina do endoderma, tá, pessoal? Então, aqui, lembrar que, na verdade, tecido muscular, ele não é endoderma, não, ele vai ser ectoderma, tá? Na verdade, ele é um tecido de preenchimento, certo? Então, vamos lá. 41. A sabedoria popular é prodígio de vários exemplos de atitudes que apresentam resultado satisfatório, mesmo sem o devido conhecimento biológico que explique corretamente aquele resultado. Uma dessas atitudes pode ser observada nas fazendas, onde se costuma pendurar na cozinha, sobre o fogão a lenha, cachos de banana verde para que se amadureçam depressa, o que realmente acontece. Utilizando seus conhecimentos sobre fisiologia vegetal, considerando o fenômeno mencionado acima, só está correto afirmar que. Então vamos lá. Quando a gente tem, pessoal, lembrando que o hormônio que ele está falando aí é um hormônio da planta, que ele é um gás, né, que seria o gás etileno. Esse gás etileno, pessoal, ele tem um efeito muito importante. Por quê? Ele pode amadurecer de uma forma que afete as outras frutas que estão em volta. Então, por exemplo, a gente não coloca, às vezes, uma mão no jornal para amadurecer, ou coloca dentro do forno, abacate. É mais ou menos nessa linha aí, para conseguir guardar mais aquele gás. Colocar uma banana madura ali, perto de bananas que já estão maduras, que estão verdes ainda, vai fazer com que elas se amadureçam mais rápido, tá bom? Então não se esqueçam disso aí. O calor do fogão acelera as reações químicas necessárias para o processo de amadurecimento das bananas. Na verdade, né, não é o calor em si vai acelerar o processo, vai fazer com que aquele ambiente fique mais favorável para que isso aconteça. Mas vamos ver as outras, né? A queima de lenha libera muito CO2, o que acelera o processo de fotossíntese, levando ao amadurecimento rápido das bananas. Meio doido, né? Isso aí, porque a banana já é o fruto, né? A queima da madeira libera o hormônio gasoso, o etileno. Agora sim, como eu falei para vocês, que provoca o amadurecimento dos frutos. É isso, pessoal. Tá? Não é o calor que vai processar tudo isso, não. É o hormônio. Tá? Inclusive, ele é liberado pela queima de madeira. D. O calor do fogão impede o desenvolvimento de fungos e outros parasitas que prejudicam o processo de amadurecimento das bananas. Outra fake news aí, tá bom? Resposta correta, letra C. 42. O esquema a seguir caracteriza uma teia alimentar simplificada com representantes de espécies que existem no Pantanal. Analise. Então, temos aqui alguns animais, né? Então, o fitoplâncton, ele vai ser predado aqui pela pulga d'água, pelo que a pulga d'água ser pelo lambari, e a piranha, jacaré, o uiu e a onça pintada. Então, aqui tem todo um ciclo alimentar, né? Vamos ver aqui, então, do Pantanal. Observe abaixo o gráfico que mostra a contaminação por mercúrio nos tecidos de alguns organismos. Lembrando, pessoal, que a contaminação, quando é contaminação, ela é o gráfico diferente da energia. Então, por exemplo, se a gente fosse aqui, ó, o fitoplâncton ele tem mais energia, o pulgão já não aproveita tudo, que o lambari já não aproveita tudo, então a gente vai diminuindo.
Agora, quando a gente fala de uma infecção, de uma intoxicação, ele aumenta. Então, vamos fingir que ela começa no fitoplâncton. Ela vai só aumentando até chegar aqui no piolho. Então, o piolho vai ser o que mais vai se dar mal, né? Em seguida, ele dá um pintado e por aí vai. Então, olha aqui, ó. Alguns organismos da cadeia alimentar, como consequência, a poluição dos rios na região, principalmente. Então, ele coloca aqui, ó, tá vendo que vai tendo a progressão. Organismo 1, 2, 3. A cadeia alimentar que substitui, respectivamente, os algoritmos. Então, olha só. É só colocar aqui em progressão. Entendeu? Então, não vai ter muito segredo, não. A gente vai ter aqui, ó, o 1 é o que menos está afetado. Então, desses aqui, onça pintada, lambari, piolho e jacaré. O lambari é o que está menos afetado. Tá? Olha o lambari aqui no início. Depois aqui, o jacaré, tuiu, pulgão, piranha, no caso aqui a gente tem que seguir a linha do lambari, né? Que já dá para marcar a letra B, né? Então, tuiu e onça pintada, seria isso mesmo. Que aqui é o lambari, tuiu e onça pintada. Seguiria esse caminho aqui, né? Assim. Ok, pode ser. Então, resposta, letra B. Ok, pessoal? Então, terminamos aqui todas as questões de biologia da prova. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Qualquer dúvida que precisarem, é só me chamar e até breve.